Olá pessoal, aqui é a Joyce Miranda Leão Martins, eu sou cientista política, sou professora aqui da FESP no curso de pós-graduação em Mídia e Política e esta é mais uma edição do Desenrola FESP especial Eleições 2020. Hoje nós vamos falar sobre cotas e sobre subrepresentação feminina na política. Bom, as cotas foram criadas no Brasil em 1995 com o objetivo de tentar promover a igualdade política entre homens e mulheres, ou pelo menos uma maior participação política de mulheres. Não é uma novidade brasileira a política de cotas. Na década de 90, 11 países da América Latina começaram a implementar a sua política de cotas. Foi um momento de ampliação e consolidação das democracias. E, enfim, como é que funcionam as nossas cotas? A gente vai ter que começar do começo, lá em 1995, porque houve uma série de modificações nessa política ao longo dos anos. Em 1995, as cotas faziam referência à reserva de vagas para candidatura de mulheres dentro das listas partidárias. Reserva de 20% de vaga para mulheres que quisessem concorrer ao Congresso ou às câmaras municipais. As cotas, até hoje, só funcionam para eleições proporcionais. Isto é, eleição para prefeitura, governo, presidência, senado, para nada disso tem cota, certo, gente? No começo, era uma reserva de 20% de vagas, mas só no comecinho mesmo, isso valeu para a eleição de 96. Para a eleição de 98, já não valeu mais. A reserva foi para 30%, aumentou. Teve um pequeno aumento, mas teve. Isso foi assim até o ano de 2009. Em 2009, passou por outra mudança a legislação das cotas, que foi modificar o termo reserva de vagas para preenchimento obrigatório de vagas. Ou seja, não bastava aos partidos simplesmente deixar lá vaga caso alguma mulher aparecesse e quisesse concorrer ao Congresso ou às câmaras municipais. Agora, o partido precisaria obrigatoriamente preencher essas vagas, oferecer ao eleitorado candidaturas de mulheres. Do seu total de candidatos que um partido tivesse, ele precisava 30% ser de mulheres. E aí surgiu outro problema, e que não foi problema pequeno não, foi problema grande, que foi o problema das candidaturas laranjas. Essas candidaturas são um problema porque elas não promovem a participação política de mulheres de fato e tampouco promovem a igualdade política. Não podem promover porque elas não são candidaturas que realmente existem, no sentido de que muitas vezes nem as próprias mulheres votam nelas mesmas. Ou seja, não existe o autoincentivo, não existe o incentivo social da família e dos amigos dizendo: vai, se candidata, eu faço campanha, quais são as suas propostas, as suas ideias para eu conversar com outras pessoas e conseguir voto. Não existe isso e tampouco existe o apoio partidário. Para que essa candidatura existe? Para cumprir o que é estipulado na lei. 30% do preenchimento de candidaturas de mulheres dentro dos partidos. E aí o que está acontecendo? Os partidos estão colocando as mulheres ali, cumprindo a lei, para que não haja nenhum problema com as candidaturas masculinas. Para que os homens possam se eleger, cumprem essas vagas, colocam ali candidaturas laranjas para que a gente possa, seguir defendendo e elegendo homens. E aí vocês podem estar se perguntando: Joyce, é realmente necessária essa política de cotas? Essas candidaturas laranjas, elas não revelam um desinteresse das mulheres na política? E aí, sempre que surgem essas dúvidas, eu gosto de falar do exemplo da festinha. O exemplo da festinha é o seguinte: está rolando uma festa na sua cidade, no seu país, por muitos e muitos anos. Seu pai sabe que ela existe e pode participar, seu avô já participou, seu tataravô gostava dessa festinha, mas você nunca ligou para essa festinha porque disseram que a sua entrada não era permitida. Então você nunca quis saber o que fazer para alguém te levar até a festinha, como você deveria se comportar, porque a sua entrada não era permitida. Até que um dia
Você deixou de ser barrada no baile e disseram, vai para a festinha, você pode ir e a gente até reserva umas mesas para você. E aí você foi, chegou lá e percebeu que as melhores mesas, os melhores lugares já estavam ocupados. Tinham reservado para você, mas não os melhores lugares. O bolo só tinha um recipiente, não tinha mais nada de bolo. Coxinha tinha uma ou duas e estava fria. Aí você percebeu, nossa, não é a mesma coisa para mim, que entrei agora, e para aqueles que sempre estiveram aqui, para aqueles que sempre souberam que podiam participar dessa festa. Eu nem sei como me mover, com quem é que eu converso. Não é a mesma coisa. Não é igualdade de fato, não. Por isso, gente, quando nós falamos em igualdade de gênero, nós falamos também em igualdade de condições. E agora, voltando aqui para a nossa realidade, né? Na nossa realidade, os ingressos da festinha são os direitos básicos de cidadania, o voto e a representação política, que não foram e não são suficientes para ter uma participação razoável de mulheres na política. E também não são suficientes para a igualdade política, assim como as cotas não foram. Porque a baixa participação política de mulheres não envolve só esses mecanismos institucionais, envolve também os fatores culturais e os fatores socioeconômicos. Os fatores culturais são esses relativos à socialização, de dizerem para você que aquele espaço também é seu, você também pode participar se você quiser. Tente entender que assuntos são aqueles, são assuntos importantes, porque ali estão decidindo a sua vida, a vida da sua família, da sua cidade. Mas não te disseram isso. Disseram que você deveria fazer a linha bela, recatada do lar e cuidar do espaço privado, somente dele. Ou seja, você nunca teve nem o tempo livre para tentar fazer uma rede de contatos, para participar de movimentos sociais e partidos. Né? Coisas fundamentais quando nós queremos lançar uma candidatura. E tem também a questão dos fatores socioeconômicos. Pensando nisso, o Congresso decidiu, já vale para as eleições municipais de agora, de 2020, que 30% do fundo partidário deveria ser destinado para candidaturas de mulheres, para que elas tenham uma chance maior de concorrer, de poder ganhar, né? Também uma tentativa de diminuir as candidaturas laranjas. Mas é preciso ir além, gente. O Brasil ocupa uma posição vergonhosa em um ranking internacional com 189 países. O Brasil ocupa a 153ª posição no quesito representação de mulheres. Esses são dados da União Interparlamentar, uma organização internacional. Mas nós temos também uma notícia positiva, que é o número de 33% de candidaturas de mulheres às câmaras municipais nas eleições municipais deste ano. Por que é positivo? Somente porque é um recorde. De 2012 a 2016, nós oscilamos entre 31% a 32% de mulheres concorrendo às câmaras municipais. Mas nós precisamos lembrar que esse percentual ainda está muito próximo do que é exigido pela lei. Se a gente olha só para as mulheres que estão concorrendo à prefeitura, o número cai drasticamente. São apenas 13% de candidaturas femininas. E isso precisa mudar se a gente quer melhorar a nossa democracia, porque a democracia passa pela inclusão política, passa por não estar sempre naquele local, na festinha da democracia, sempre pessoas com as mesmas características de classe, raça e gênero. E na vida real não tem como a gente fazer outra festinha ou como a gente desistir da festinha. Não tem, gente. E o pessoal que está falando contra a política, movimentos contra o sistema, o que eles estão fazendo na realidade é levar adiante pessoas e mentalidade contra a igualdade de gênero, contra a ampliação dos direitos democráticos, contra uma educação que diga que as mulheres também podem estar na política. Estão, na verdade, realizando campanhas contra o gênero. Campanhas contra o gênero levadas adiante por moralismos, por concepções moralistas unitárias, que atacam um pluralismo ético das constituições liberais.
e que ajudam na erosão das democracias, porque atacam, além do pluralismo, a laicidade. Atacam o direito à livre expressão, atacam o direito de oposição, atacam o direito de proteção das minorias nos espaços decisórios. Tudo isso é muito perigoso, gente. Então, nós vamos ficando por aqui, desejando que nas eleições de 2020 nós tenhamos mais mulheres eleitas, consequentemente, uma melhor democracia. Obrigada e até mais!